Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou aluna da enfermagem na UFTM. Muito prazer. Para quem não me conhece, para quem me conhece, oi de novo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o nosso tema será raciocínio caótico. Então, o que seria... Tá apresentando a tela para vocês, pessoal? Para mim aqui não tá indo. Certo. Então, o que seria o raciocínio caótico? Ele é quando você está escrevendo uma redação ruim, resumindo. Mas como você escreve uma redação ruim? Através do uso de maus conectivos errados, não saber usar os elementos básicos de uma estruturação de uma redação, que seria introdução, desenvolvimento e conclusão, fazer mau uso de ideias, de dados, de fatos, mas o principal erro, assim, eu falando como professora que eu vejo em geral, é o mau uso de conectivos. Claro que muito, e também aquele mau uso de fatos, de saber organizar as ideias. Às vezes a gente quer passar muita informação e a gente acaba que se perde no meio das informações. E aí um texto fica excessivo de informações e acaba ficando redundante. O conceito ele não se aplica à arte de modo geral. O texto artístico ele é diferente do texto dissertativo vestibular. Então, quando você vai fazer um texto com, por exemplo, um texto artístico, no caso, você pode empregar o uso de gírias, você pode empregar o uso de palavras mais curtas. Então, esse é aceito, mas como a gente, no caso, está estudando para redação, não pode ter uso de gírias e entre outras coisas. Mas isso eu acho que todo mundo sabe, né? Então, o que seria isso? O autor ele não consegue realizar minimamente ligações entre as orações e as ideias, que foi o que eu falei para vocês, que o principal erro é no uso de conectivos. Não tem uma tese definida sobre determinado tema e não consegue organizar seu texto de acordo com a estrutura básica, que era o que eu tinha dito, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que pode ocasionar isso? Tem algum, cortando aqui rapidinho, quem de vocês aqui entrou agora no curso? Então, Alice, eu não sei se você pegou os slides anteriores, mas a gente falou um pouquinho sobre o uso de conectivos, porque analisando assim as redações de um modo geral, foi uma coisa que eu vi que tem bastante dificuldade. Mas agora, com essa nova entrada de pessoal, né, eu vou dando uma analisada e vendo se ainda estão tendo bastante dificuldade. E eu estou pensando em dar outra aula de conectivos, porque eu vejo que é algo que realmente a pessoa às vezes quer tentar fazer um texto ficar mais bonitinho e acaba que mais formal, vamos dizer assim, e acaba que usa palavras que não têm o sentido correto para aquela frase. E o que ocasiona o raciocínio caótico, ou no caso, uma redação ruim? É uma falta de leitura atenta da coletânea de textos. Então, não sei se todos já fez Enem, né, mas vem 2 textos de apoio, normalmente vem imagens de apoio também, e aquelas imagens de apoio, elas são, as imagens e o texto de apoio, elas são direcionais, elas vão ajudar você, para caso você não tenha muito conhecimento sobre aquele assunto, elas vão te direcionar para você poder argumentar sobre aquele assunto. E também fazer uma análise muito superficial do tema e da proposta de redação. Uma coisa também que eu vejo, às vezes a gente erra, eu falo assim, a gente, para vocês entenderem de uma forma legal, às vezes a gente faz um desenvolvimento legal,
fala, desenvolve bem, faz uma citação legal. Aí chega na conclusão, vocês não fazem uma proposta legal, dá uma proposta rasa. Porque o que as pessoas que estão avaliando a redação de vocês querem ver quais propostas vocês têm, qual a opinião sobre sua opinião sobre o assunto. Então, tentem não ser muito superficiais, aprofundem os temas que vocês estão escrevendo a redação. E tentem sempre dar uma boa proposta, fazer uma conclusão legal, defender bem a sua tese, defender bem o seu ponto de vista. Vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu tinha falado agora para vocês que quando é um texto artístico, pode ser usado palavras com pode ser usado gírias, pode ser usadas palavras erradas, vamos dizer assim. Porém, quando é um texto dissertativo argumentativo, não pode. E muitas vezes a gente está, eu acho que até para vocês agora é um pouco complicado porque vocês fazem a redação pelo celular, às vezes até esquece, abrevia uma palavra e tudo. Esse é um exemplo que trouxemos para vocês, que é um texto, e ele tem bastante uso de gírias e não tem uso de conectivos corretos. Eu vou passar já, porque como a gente vai enviar o slide para vocês, acho que não precisa de eu ficar aqui nessa imagem. Alguma dúvida até agora? Certo, então vou passar. Essa daqui é uma imagem também, que no caso são imagem também artista. Esse daqui, vamos ver, quer que aumente? Tá dando para vocês enxergarem? Se quiserem, eu aumento aqui um pouco a tela para vocês. Eu queria que vocês olhassem aí no texto e me falassem o que tem de errado aí. Claro, se alguém quiser, né, gente? Se ninguém quiser, tudo bem. Logo no primeiro parágrafo, já tem algo muito, muito errado. Que é algo que vai contra a Constituição. Então, é uma coisa também que vocês têm sempre que se atentar. A não ferir direitos humanos quando forem defender a tese de vocês. Então, tem que sempre se atentar se aquilo, o que você vai escrever, o seu ponto de vista, a sua tese, não é contra a Constituição, não é contra os direitos humanos. Esses textos tranquilos, eu vou mandar para vocês, porque dá para ver claramente onde são os erros, né, do texto caótico. Mas esse texto aqui, possivelmente a pessoa tirou um zero, se foi uma redação. Esse aqui é outro texto. Tem alguns errinhos de português, né, gramaticais também. No geral, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Para quem entrou agora, normalmente nossas aulas de redação são bem curtinhas mesmo. Porque como estendeu um pouco o prazo, acaba que a gente teve que segregar um pouco o conteúdo. Mas eu acho que fica melhor para vocês absorverem assim, e também não fica muito chato, né? Não fica uma aula muito maçante. Eu vou mandar esse slide para vocês. Gostaria de saber, eu vou começar a corrigir agora, né? Teve algumas pessoas que me pediram um prazo maior da redação sobre influenciadores, e eu dei o prazo de até hoje. Gostaria de saber de vocês se vocês tiveram alguma dificuldade em relação a esse tema ou estão tendo alguma dificuldade que eu já possa esclarecer agora. Ou se tiverem precisando de alguma coisa também.
É estranho conversar assim. Então, caso tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp. Agora vocês têm uma redação que foi passada pela Ana, né, da semana passada. Ela foi um tema livre. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar eu, ela ou o Leonardo também. Vou mandar o slide para vocês. E eu estava pesquisando aqui um pouco antes também um texto onde tem mau uso dos conectivos. Se vocês tiverem bastante dificuldade ainda, eu vou ver agora, né? Eu vou começar a redação de vocês e ver que se vocês ainda estão tendo dificuldade, eu volto em conectivos. Caso vocês também queiram que repassem algum dos conteúdos que já foram passados, podem me chamar também, que aí na minha próxima aula eu dou esse conteúdo. Então a aula foi essa. Foi uma aula bem tranquila. E é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Bom ano.